Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre a ópera chinesa, principalmente a ópera de Beijing, mas a gente vai começar pela história da ópera chinesa. E lembrando que eu não sou historiadora, nem nada do tipo, é só um vídeo de uma pessoa que gosta muito de ópera chinesa. E eu vou estar deixando algumas fontes aí no comentário fixado e eu vou estar linkando também alguns vídeos de professores chineses e da Embaixada da China, que são muito melhores para vocês entenderem a origem da ópera. A origem da ópera eu vou passar aqui bem superficialmente. E vamos começar, né? Aqui, ó. O que é a ópera chinesa? A ópera chinesa é uma forma de arte que surgiu há muito tempo, ou seja, uma forma de arte antiga, talvez considerada primitiva, né, em suas origens. Então, o que a gente tem? A gente tem várias formas de arte: teatro, acrobacia, mímica, tudo vai juntar para o que vai ser a Ópera de Pequim no futuro. A Ópera de Pequim e a Ópera de Beijing é a mesma coisa, só que a gente prefere falar Beijing, mas tá no hábito falar Pequim, por causa de uma tradução errônea que fizeram há muito tempo. Mas o certo, o melhor a se falar é Beijing. Mas às vezes eu falo Pequim também porque tá no hábito. O que acontece? Essas formas de arte eventualmente se juntaram no que seria a ópera chinesa. O que a gente tem que entender até o momento é que essa ópera é considerada patrimônio imaterial cultural da humanidade. Ou seja, a Unesco definiu que essa ópera é importantíssima para a cultura da humanidade em geral, não só da China. Por quê? Porque ela é uma forma de arte muito antiga, que perdura até os dias de hoje. Então é muito importante que a gente tenha o total respeito em falar sobre a ópera chinesa, porque infelizmente, pelo estilo de canto da ópera chinesa, muitas pessoas acabam fazendo gracinha, tem muita apropriação cultural e etc. Por exemplo, Turandot e Madame Butterfly, eu acho, eu posso estar dizendo bem errado, porque isso não era pra eu tô falando disso, mas são óperas italianas que retratam personagens chineses. E, infelizmente, são óperas que ridicularizam a ópera chinesa por não ser tão convencional pra gente que é do Ocidente. E, inclusive, Turandot é banido da China por causa dessas representações. Enfim, próximo, eu coloquei aqui umas imagens pra gente ver. Ó, todas essas aqui são da ópera de... Ai, pera. Da ópera de Beijing. E aqui eu quero destacar essa pessoa aqui, que a gente vai voltar a falar sobre ela mais tarde. Enfim, próximo. Origem da ópera chinesa, tá? Ó, como eu já disse, ela vem de várias óperas de várias formas de arte antigas. Ó, uma das primeiras formas foi o kanjushi. Shi vem de ópera ou de teatro, depende do que você de como ela vai ser usada. Shi não é exatamente uma partícula. Eu não sei como traduzir. Ó, meu telefone tocando. Meu telefone fixo. Então, fazendo de tudo pra atrapalhar os crias a fazer a aulinha. Enfim. Ó, eu tenho um vício de linguagem, tá? Em falar, ó, não sejam muito maldosos. Enfim, o X seria como uma palavra, uma partícula de palavra. Eu tô tentando traduzir isso como teatro ou ópera. Enfim. Ó, eles começaram durante os 16 reinados da China, ou seja, antes de Cristo. Infelizmente, eu realmente não sei muita coisa sobre a história da China em geral, mas... o que eu ia falar?
até esqueci. Eu não sei sobre a história da China em geral. Eu gosto só de ópera, como eu estava dizendo, mas eu tenho interesse, sim, em estudar mais sobre a China. Infelizmente, eu ainda estou começando essa parte. Então, voltando ao assunto. A peça, ela era constituída de 2 personagens, eu tô lendo aqui, tá? Se vocês quiserem acompanhar no slide. Um oficial corrupto e um jester. Por que o jester aqui está entre parênteses? O jester, ele seria mais ou menos um bobo da corte. Mas eu não consegui achar uma palavra, não consegui traduzir para algo que seria exatamente o que é. Então a gente vai, infelizmente, jester vai ser a melhor palavra que a gente vai ter. E o que acontecia? Esse oficial, ele acabava sendo ridicularizado pelo Jesser, né? E o que aconteceu? Essa é uma das primeiras formações da ópera chinesa que a gente conhece hoje. E seria a maior contribuição que eu consegui encontrar, pelo menos, para os personagens do estilo show. Tá. Ó, atenção. Apesar de ser uma das formas primitivas, como a gente diz, primitiva do início, primitivo no sentido de ser as primeiras, primordiais. Importantes para a formação do que hoje conhecemos como a ópera chinesa, não é a única. Eu só resolvi destacar o Kanjushi porque eu achei interessante e é o que eu consegui extrair mais do que eu li. Ó, então a gente vai começar aqui a ópera primitiva. Esse daqui é um personagem e ele é da ópera Mulian, que a gente vai falar um pouquinho sobre nessa tabela aqui. Teatro primitivo, que a gente tinha a gente não tinha a ópera em si ainda, mas o Xi, como eu disse, pode ser tanto traduzido para ópera quanto para teatro, então eu coloquei ópera nu para ficar mais fácil, etc. Mas era uma espécie de teatros, eram lutas, artes marciais, né? No caso não era luta, arte marcial, acrobacias, mímicas e a ópera xamanista. Nesse caso era ópera mesmo. E, enfim. A dinastia Han, a gente vai passar para diversas formas de entretenimento, que é as que eu falei, né? As dinastias Wei Jin, dinastias Norte e Sul, né? Começou as danças com máscaras, que foi muito importante para a ópera. O Kanjushi, que a gente tinha falado aqui. E demais formas. A dança com máscaras, ela eventualmente se transformou no que a gente vai falar posteriormente. E na dinastia Tang começou a ópera Mulian, que seria uma espécie de ópera fantasma. Na falta de algo melhor para dizer. Enfim. Ó, representações durante a dinastia Song. Esse daqui é o teatro nu, que a gente viu aqui no teatro primitivo. E aqui do lado direito é uma representação durante a dinastia Song do Kanjushi. A dinastia Song, ela foi marcada principalmente porque a gente conhece hoje como a ópera bem estruturada, bem estruturada entre aspas, né? Porque ainda ia sofrer mais mudanças. Mas é a estrutura mais próxima que a gente tem da ópera. Enfim, a ópera como conhecemos hoje. Aí eu coloquei aqui dois personagens da cultura popular. E essas aqui são caracterizações da ópera de Beijing. Aqui. Ó, dinastia Song, que a gente começou, é onde vai surgir o Kanjushi. A dinastia Jin, que vai ter as variações de teatro do norte. E por que é importante falar isso? Porque a ópera chinesa, ela não é só uma. A ópera de Beijing, como eu disse, é a mais famosa, mas existem mais de centenas de variações sobre a mesma forma de arte. Mas isso vai ser bem posterior, que realmente vai começar a surgir tantas assim.
já existiam, mas principalmente na modernidade. Enfim, as dinastias Liao e Yuan foram as que começaram com o Nanxi. Eu não sei muito dizer sobre o Nanxi, infelizmente, mas a gente vai ter aqui uma menção honrosa. Dinastias Ming e Qin. As dinastias Ming e Qin são as principais para que a gente conhece hoje. Foi lá que foram instituídas os figurinos, os personagens, que são importantíssimos para a compreensão da ópera, e a gente vai falar sobre eles mais tarde. E o que é importante dizer? A dinastia Ming foi como eu vou explicar isso? Foi a primeira a estruturar a ópera da maneira que a gente conhece hoje. É isso que a gente tem que entender disso aqui, extrair disso daqui. Mas era... achei uma forma melhor de dizer. A dinastia Ming seria como a primeira forma estruturada da ópera de Pequim. Essa é a melhor forma de dizer, a ópera da capital. O Meilanfan e a popularização da ópera no Ocidente. O que a gente... Antes de eu ir para o Meilanfan, eu quero comentar sobre a Imperatriz Xixi, que era... Desculpa, gente, eu não sei falar os nomes. Eu vou pedir perdão demais. Mas ela era muito... Ela era uma grande fã de ópera durante a Guerra do Ópio. E ela foi a última dinastia da China, se eu não me engano. E o que acontece? Ela foi, como eu disse, ela foi muito fã de ópera e ela acabou investindo muito nesse setor da sociedade que tinha acabado, estava caindo, a gente estava vendo um declínio na ópera, porque igual no Ocidente, o Oriente também passou por um período onde as artes tradicionais eram desvalorizadas. Por exemplo, atualmente você vai ver ninguém gosta de ópera em geral. E o que acontece? As pessoas mais velhas são geralmente as pessoas que gostam desse tipo de arte. Então a gente tem uma espécie de... Ai, cachorras. Espécie de desaparecimento dessa forma de arte. Enfim, gente, eu já aceitei que eu não vou conseguir calar as cachorras. Então, esse daqui é o Meilanfan, né? Como a gente tava falando. A imagem do centro é ele mais jovem, bem como a da esquerda. E o da direita é ele mais velho já. Ok. O que acontece? O Meilanfan foi importantíssimo para a popularização da ópera fora da China. Por quê? Porque ele performou não só na China, nas capitais, né? Ele também performou no Japão, na Europa e na América. Ou seja, ele começou a trazer para fora esse estilo de arte que antes era muito fechado, era muito regional, vamos dizer assim. Cachorras! Não era desimportante para a sociedade geral, mas era sim um estilo de arte que estava caindo em esquecimento, abre aspas, porque não era necessariamente em esquecimento, mas as pessoas tinham perdido o interesse na ópera fora de lugares que eram especializados, academias de ópera e etc. É importante também dizer que o Meilanfan ele contribuiu bastante para a ópera na China, e a partir da modernidade do século XX, né, a gente vai ver muitas transformações da ópera chinesa, principalmente por causa da técnica dele. Enfim, ele foi treinado desde a infância, ele era de uma família de atores, né, uma família de cantores, e ele era a segunda geração que performava os tipos de papéis que ele performava. Isso a gente vai voltar posteriormente, que é lá na frente. Enfim, ele foi o responsável por formar a Escola Mei. A Escola Mei no sentido de estilo de ópera, escola no sentido de
Como eu vou explicar? Mais ou menos parecido com Escola de Frankfurt. No caso, não da ópera, né? Mas vocês entenderam. Enfim, eu vou voltar aqui, porque lembra daquele carinha que a gente colocou aqui circulado? Então, essa imagem eu peguei de uma. Enfim, ele foi um estudante da escola May. E ele é até bem famoso nos limites da ópera, né? Porque, infelizmente, a gente sabe que não ultrapassa muito para o geral da população, para a cultura geral popular, enfim. Voltando. Obras famosas inspiradas na ópera de Beijing. A gente vai ter aqui um drama chinês, que é o Winter Begônia. Eu sei que ele é popular entre as gerações mais novas. E é uma série. Eu acho que não dá para assistir no Brasil. Eu não assisti. Eu procurei sim para assistir, mas não tem oferta no Brasil. Se vocês acharem, provavelmente vai ser pirateado. Nada contra a pirataria. Mas, enfim, é um pouco difícil de achar. Mas sim, ele é algo que tem revivido o imaginário da ópera ultimamente, porque é uma série bem recente, é de 2020. Eu considero recente, enfim. O segundo, o do centro, né? É Adeus a Minha Concubina. Adeus Minha Concubina, tá? Esse filme, como eu disse, nada contra a pirataria, porque eu assisti ele pirata. Vocês podem achar ele no YouTube, em chinês, mas vocês também podem achar ele em português, em algum drive por aí. Se vocês precisarem de ajuda, podem me falar para eu tentar disponibilizar para vocês. Esse filme é do Chiang Kai-shek, e ele também produziu uma biografia, uma cinebiografia do Mei Lan, que é o que a gente estava falando agora mesmo. Esse filme, ele é muito bom, gente. Não só pela ópera, mas ele tem uma linha de história muito boa. Enfim, eu não vou falar muito sobre isso, mas o Leslie Cheung, que é esse daqui da esquerda, inclusive, hoje, dia 1º de abril, quando eu estou gravando isso, foi o dia que ele se matou. Então, vamos fazer isso em memória ao queridíssimo Leslie Cheung. Esse filme, ele é de 1993. Aqui, ó, inclusive, esse pôster que eu peguei é do aniversário de 30 anos. Eu esqueci o número pra 30. Tipo, o primeiro, o segundo. Esqueci. Enfim. Aqui, que geralmente a galera vai estar mais familiarizada, é o da direita, que é a Yujin, se eu não me engano. Gente, desculpa, eu não jogo Genshin. Mas eu sei que eu tenho muitos amigos que jogam Genshin. E ela é uma personagem inspirada na ópera chinesa. Enfim, eu não vou saber dizer muito sobre isso, então, infelizmente, gente, desculpa. Mas eu tenho bastante amigos que gostam de jogar Genshin. Então, um beijo pra eles. Infelizmente, não vai ser aqui. Tá. Caracterização na ópera de Beijing. O que a gente tem aqui? A gente tem aqui os 4 tipos de personagem, que a gente vai ver agora. A Dan são personagens femininas de todos os tipos. Personagem feminina, Dan. Elas usam maquiagem e acessórios, adereços na cabeça, né? A gente vai falar um pouco sobre isso mais tarde. Principalmente nos figurinos, mas ok. Shan. Os Shans são personagens masculinos. Geralmente eles aparecem com pouca maquiagem, ou seja, eles não aparecem com pintura facial. Os personagens mais velhos dos Shan podem ser representados com barbas postiças, mas a barba postiça ela é mais comum no próximo tipo de personagem. Enfim, os Jin, a barba postiça aqui, como a gente pode ver, são personagens masculinos que são caracterizados pela pintura facial. As cores da pintura, elas geralmente
explicam muito sobre o caráter do personagem. Por que que faziam isso? Porque geralmente quem sentava atrás não conseguia ver muito bem a ópera, aí para facilitar a visão de todo mundo, para facilitar a compreensão de todo mundo, eles pintavam o rosto simbolizando como eles eram, porque muitas vezes, até hoje em dia, as pessoas não conseguem entender o que as pessoas da ópera estão falando. Ou seja, eles têm uma dificuldade de processamento da fala, porque além de ser muito longe, também o mandarim e o cantonês são linguagens tonais, e isso acaba dificultando um pouco na compreensão do canto. Tá. Show. Os shows são aqueles que a gente tinha falado no Kanjushi. Eles são personagens cômicos que geralmente eles cantam pouco e fazem muita acrobacias. Eles geralmente são representados com um círculo branco no centro do rosto, igual esse daqui que a gente tá vendo na imagem. Ó, nos personagens Jings, as cores da pintura representam caráter. Então a gente vai ver aqui. Ó, esse daqui é um personagem pintando pra... Ele é um rei e ele tá fazendo a sua pintura facial. Quer dizer, o ator não é um rei, mas o personagem é um rei. Acho que vocês entenderam. Enfim, ele tá fazendo a pintura facial aqui. Aqui do filme Adeus Minha Concubina, também fazendo a pintura facial. E o que significam as cores? Vermelho. Bravura, integridade, lealdade, patriotismo e moralidade. Na cultura chinesa, o vermelho é uma cor muito virtuosa, vamos dizer assim. O preto. O preto tem relação com rigidez, altruísmo, imparcialidade, coragem e humildade. Por que humildade com ponto de interrogação? Porque eu não achei nenhuma tradução que caberia muito bem. Mas humildade é até bem próximo do que eu queria dizer. Então, vai ficar assim. Branco, falsidade, espiritualidade. No caso de, por exemplo, branco pode representar espíritos. E desconfiança. Vamos ver aqui. Importante aqui. Antes da gente ir para o próximo tópico, essas cores, elas fazem parte das 5 cores principais. Tem mais cores, mas eu vou falar só sobre as 5 principais. E é importante ressaltar que essas cores nem sempre têm o mesmo significado em todas as pinturas. Por isso que tem, às vezes, algumas coisas que são contraditórias entre elas mesmas. Enfim. Ó, o Bao Zhen, que é aquele personagem que a gente estava vendo, né? Ele é o juiz. Ele tem uma lua crescente na sua testa, que indica integridade. Por quê? Porque ele é um juiz, ele é íntegro. Enfim, ó, esse aqui é o Menlian. Tá. Ele tem uma... Gente, eu tô lendo isso daqui, tá? Pra facilitar pra mim. Ele tem uma pintura vermelha na testa que indica que ele gosta muito de beber, entendeu? Principalmente, inclusive as bochechinhas rosadas. O Wenjong e demais personagens, eles têm 3 olhos, porque são derivados de lendas clássicas. Olha, o último que a gente vai ter aqui nessa sessão são... A pintura facial dele é caracterizada por vários rostos, né? E geralmente é pinturas de gigantes, espíritos malignos, deuses, etc. Próximo tópico, verde, né? O verde tá associado principalmente a espíritos malignos, impulsividade, teimosia e caráter violento. Gente, tudo quer me incomodar. O telefone e as cachorras, mas a gente vai continuando. Enfim, ó, impulsividade, teimosia e caráter violento.
É importante, na verdade não é importante, mas eu quero ressaltar que muito do que a gente vai ver na ópera chinesa é diferentíssimo do que a gente tem no Ocidente. Por exemplo, o verde no Ocidente pode ser considerado uma cor de esperança, uma cor da sorte, uma cor da inocência até. Mas enfim, aqui é totalmente o contrário. Amarelo significa maldade, mistério e ambição, traição, essas coisas. Enfim, vamos ver aqui. Ó, esses aqui também tem azul nas pinturas, mas a gente não vai falar sobre o azul, porque não é uma cor clássica da pintura. Enfim, eu vou falar aqui principalmente sobre o Wang Yanzhan, que ele tem um sapo desenhado bem na testa, indicando que ele é a reencarnação de uma besta aquática, uma fera aquática, um monstro do mar. Enfim, esse daqui, o último, ele tem dinheiro pintado na testa, né? No rosto em geral, nas bochechas, perdão. E isso indica que ele é o deus da fortuna, o deus da fartura, vamos dizer assim. Figurinos. O que a gente tem aqui? A gente tem 3 figurinos de estilos de ópera diferentes, né? O primeiro aqui é da ópera Yue, que a gente vai falar depois. E esses dois aqui são da ópera de Beijing. E esses aqui eu peguei de uma exposição. Vai estar o link aí junto com as fontes. Então vamos ver. Aqui eu tentei traduzir, mas infelizmente não deu muito certo. Esse daqui da esquerda é um Shen, mas enfim, ele vai ser um personagem masculino, mas a gente pode ver aqui no adereço da cabeça dele que esse adereço também é muito usado pelos shows. Enfim, essa daqui é uma madame. Ela tá com aqui, a gente pode ver que ela tem. Voltando aqui rapidinho, ele tem um hanfu, enfim. A Dan, ela tem o adereço de cabeça, ela tem um chicote, ela tem o hanfu, ela tem um colete e ela tem uma saia. Enfim, esse é basicamente o figurino. Gente, o link dessas imagens vai estar na descrição. Se alguém souber falar chinês, porque eu não sei se tem mandarim ou cantonês, então chinês, vai ser muito melhor, no caso, para vocês entenderem do que essa minha explicação, porque realmente isso daqui foi muito difícil de achar e eu não consegui traduzir exatamente. Essa daqui também é uma Dan. Ela vai estar usando esse traje com esse adereço de cabeça bem comum. Ela é uma concubina imperial. Principalmente da ópera A Concubina Bêbada ou A Beleza Bêbada. Depende da tradução. Enfim, foi a primeira ópera de Pequim que eu tive contato, inclusive. Que é sobre uma... eu não sei se eu devia estar explicando isso, mas enfim. É sobre uma concubina que marca um encontro com o imperador durante a noite, só que ele não aparece, e nisso ela começa a se embebedar. Enfim. Essa daqui é uma donzela guerreira. A gente pode ver aqui por esses adereços aqui nas costas e por esse acessório da cabeça. Esse daqui é um Sheng, com as barbas postiças e etc. Aqui, um guerreiro, né, um guarda, ele vai ter também esses adereços atrás dele e também esse... pera, esqueci o nome disso daqui, gente, desculpa, não vou tentar lembrar. Tá. Travestimento na ópera chinesa. Importante aqui, galera, travestimento não é a mesma coisa que a gente entende hoje em dia. Travesti virou uma forma ofensiva
de se referir a pessoas trans, mas nesse caso aqui é uma tradução de cross-dressing, a tradução mais aproximada. Por que que a gente tem isso? Porque o travestimento não é a mesma coisa do que transição de gênero, ou seja, a pessoa não se identifica com o gênero que ela está se vestindo. É uma forma de arte e também é muito comum na cultura drag, mas lembrando que nem toda drag precisa se travestir, enfim, porque é uma cultura muito ampla. De qualquer forma, esse não é o nosso ponto aqui. Nosso ponto aqui é que não é certo chamar pessoas trans de travestis, porque travesti é outra coisa completamente. Enfim, agora vamos direto ao foco. O Meilan Fan, que a gente estava falando anteriormente. O Meilan Fan, como a gente pode ver aqui, vocês vão entender agora que ele é um homem e aqui ele está vestido como uma dama, como uma moça. E o que a gente... Eu peguei essas fotos aqui principalmente pelo paralelo. Aqui ele está com as espadas, fazendo a dança de espadas, que era algo muito comum na Ópera de Pequim, principalmente no Adeus Minha Concubina, que é a primeira que eu lembro, que inclusive foi gravado isso, ele fazendo a dança de espadas. Enfim, se vocês quiserem procurar no YouTube, tá aí. Aí, o que tem aqui? Tem ele totalmente na roupa de Dan, segurando as espadas, fazendo a mesma dança e fazendo a mesma dança, só que vestido de formas diferentes, porque o ator não se identificava como mulher, mas ele podia, e ele era especializado em fazer personagens femininas. Ó, a prática, ela pode ter surgido de uma cultura machista, ou seja, durante o período Qin e Ming, mas principalmente durante o período Qin, as mulheres foram proibidas de entrar no palco. O que a gente tem? Isso não é uma coisa só da ópera chinesa, até porque a gente sabe muito bem que no teatro ocidental, na Idade Média, principalmente no teatro shakespeariano, a gente tinha meninos mais jovens que interpretavam as mulheres, porque era proibido as mulheres entrarem no palco. Tá. Aí, posteriormente, surgiu a ópera Yue, que se popularizou em Xangai. Eu considero que a ópera Yue seja uma... Como que eu vou dizer? Seja uma resposta à ópera de Pequim, a ópera de Beijing, né? Que foi a primeira ópera que surgiu o travestimento, onde os homens se vestiam como mulheres, porque as mulheres eram proibidas de ir para o palco. Já a ópera Yue, que surgiu bem posteriormente, se eu não me engano já foi na China moderna, ela, se eu não me engano, né, porque eu não pesquisei muito sobre isso, e porque as fontes são muito rasas, infelizmente, para quem não fala o mandarim. Aí, o que acontece? Esse estilo de ópera, ele é realizado principalmente por mulheres, ou seja, até os personagens masculinos são feitos por mulheres. Aí, a gente vai ter, em contrapartida ao Meilan Fan, a Meng Xiaodong. Quem que era a Meng Xiaodong? Ela era uma mulher que era uma atriz, uma cantora e atriz, que fazia papéis Shan. Ela não fazia papéis Jin nem Shou. Ela era uma Shen. E o que acontecia? Ela, que a gente vai ter na esquerda, ela vestida normalmente, porque ela era uma mulher, ela se identificava como mulher, e ela no palco como um homem, porque ela fazia parte da ópera Yue. O slide já tá acabando, então eu vou voltar aqui, que eu esqueci de comentar uma coisa muito importante que eu falei que eu ia comentar. Aqui na ópera Mulian, a gente vai ter esse personagem que é um derivado do Jin. Ou seja, ele tem a pintura facial e a ópera Mulian, ela, como eu disse, a ópera fantasma, ela falava muito sobre espiritualidade, essas coisas. E aqui ele está com o rosto pintado. Mas enfim, não existia só os jeans na ópera Mulian, também existiam as danças, mas não é sobre isso que a gente vai falar. Aqui na imagem, a gente tem duas mulheres representando os Shens,
que são homens, e o Leslie Chan, que tava aqui do lado esquerdo, se vestindo pro filme, né? Adeus Minha Concubina, que é inspirado em uma obra. Tá, aí a gente vai ter aqui um fato curioso, galera. O Mei Lan Fan e a Meng Xiaodong, eles eram casados, galera. Vocês acreditam? Eu fiquei gag quando eu vi isso. Porque os dois, eles faziam gêneros, os dois faziam travestimento no palco. Só que na vida real eles eram casados um com o outro. Que lindo, né? Que lindo é o amor. Eles se divorciaram depois de 2 anos. Mas que lindo é o amor, né, galera? Enfim, acabou o slide. Obrigado por assistirem. As referências vão estar no comentário fixado, como eu disse ao longo do vídeo. Se vocês quiserem contribuir com mais informações, corrigir algum erro, vocês podem comentar aí no vídeo. Eu coloquei esse pinguinzinho aí, que eu me senti igual esse pinguinzinho aí, fazendo esse slide. Enfim, galera, muito obrigado por assistir. Tchau, beijos. Beijinhos e beijocas. Entenderam? Beijinho, beijinho. Ah, tá, tchau.